alguma coisa, né? Foi bem tarde. Irmãos, eu queria trazer uma palavra rápida, eu não sei quanto tempo eu tenho, amém? Combinei com a Érica, se ela pregasse eu não ia falar nada, mas ela disse que é só uma palavrinha, então eu vou dar também só uma palavrinha, amém? Eu, hoje de manhã, conversando com Deus, orando, Deus falou ao meu coração sobre honra, mas não necessariamente a honra. Deus falou para mim assim, a respeito do que é adoração. Há um tempo atrás eu trouxe para a igreja, eu falei que adoração é reconhecer Deus, né? O que é reconhecer Deus? É tratar Deus como Deus é. Para que eu trate Deus como Deus é, eu preciso saber quem é Deus, os atributos de Deus, né? Interessante que Jó está passando ali um deserto na vida dele, um apuro, né? Uma coisa desastrosa, né? A perda de filhos, bens, né? A mulher xingando ele, aquela coisa toda muito louca. E ele diz assim que vai adorar a Deus, né? E você não vê ali Jó louvando a Deus, batendo palminha, né? Você vê ali Jó falando com Deus, sustentando o seu descanso em Deus, tendo fé, confiando em Deus. É certo que começa a vir algum tipo de aflição, ele começa a se justificar. E aí Deus vem para ele e traz uma revelação maior de quem Deus é. Percebe? O seu nível de conhecimento meu fez você andar na linha até aqui, mas aqui você começou a se perder. E aí Deus vem e começa a estabelecer um novo nível de quem Deus é na vida dele. Amém? E aí Jó pega e fala: antes eu ouvia falar de ti, hoje eu te conheço, né? Esse texto é bem conhecido, mas quantas vezes nós deveríamos falar isso? Porque a gente fica, como a Érica falou, às vezes andando numa mornidão, numa constância do conhecimento de Deus. Parece que Deus é sempre o mesmo. Deixa eu te dizer, Deus é sem fim. Ainda que você procure a vida toda Deus, conheça Ele, conheça Ele, conheça Ele, Ele é uma cebola com muitas escamas que nunca acaba. Todo dia Deus tem uma coisa nova para te mostrar. Todo dia Deus te mostra algo novo. Deus, Ele é um Deus que Ele faz aquilo que não tem, aquilo que não é, ser. Amém, irmãos? Isso é incompreensível para a gente, né? Alguns viram algumas coisas do céu e disseram assim: vi coisas inefáveis. Sabe o que quer dizer isso? O negócio era tão complexo, perplexo, que eu não sei nem como descrever. Não tem na terra. Entende? Amém? Pronto. Eu não quero que você abra. Lá em Êxodo, capítulo 5, capítulo 9, capítulo 8. Fala de quando o povo que está escravo no Egito, Deus manda Moisés com uma proposta. Qual é a proposta? Salvar eles. Isso é o resultado, irmãos. Para que o homem seja salvo por Deus, o homem tem que reconhecer Deus. Não tem jeito. Clama a mim, responder-te-ei. Quando Deus encontra Moisés, Deus fala para Moisés: ouvi o clamor do meu povo. Opa, começou uma adoração. Está entendendo? Agora, essa adoração era uma adoração correta? Diga não. O Egito ainda estava dentro deles. O Egito era algo que era habitual para a caminhada deles. Então Moisés vem com um discurso: Faraó, deixa o povo ir adorar.
Pastor, como é que eles iam adorar? Batendo palma, cantando, fazendo louvores, sacrifícios. Naquela época muito se falava a respeito de fazer sacrifícios, holocaustos. Mas por que se fazia holocaustos? Primeiro, tinha valor monetário. Amém, irmãos? Segundo, cumpria-se ritos, especificações. Tinha que ser daquele jeito, naquele molde, daquela maneira, daquele tamanho, daquela forma. Está entendendo? Por quê? Porque isso retrata o zelo que você tem para fazer. Quando o profeta Elias fala com um povo que dubia entre dois caminhos, um povo inconstante, a primeira coisa que ele faz, preste atenção, a primeira coisa que ele faz, ele prepara o altar. Ele não faz de qualquer jeito. Primeiro ele arruma o altar. Pega as pedrinhas, coloca as 12 pedrinhas. Mas depois, ele pede um sacrifício para o povo. Quando a gente lê aquele texto, a gente não percebe. Irmão, imagina só. 3 anos sem chuva, sem água, rio secando. Quanto vale a água? Quanto vale a água, irmão? Mais que dinheiro, né? Não é isso? Aí ele vem com uma proposta. Derrama água aí, mas muita água. Aí eles vão e molham toda a terra. Aí ele diz, é para Deus botar mais. Não está na Bíblia assim, mas é isso que ele estava fazendo. Quando ele fala para jogar água a primeira vez já foi um absurdo. Na segunda, o povo fica louco. Esse cara está doidão. A água é vida, né? Assim que a gente ouve hoje. Para você adorar a Deus, tem que haver renúncias. O nosso coração, ele é feito de tronos, de prioridades. Por isso que Deus, ele começa lá os 10 mandamentos, ele diz amar a Deus acima de todas as coisas. O que é estar acima de todas as coisas? Diga, tudo que sobrar é secundário. Tudo, irmão, é secundário. Será que nós olhamos para Deus dessa forma? E eu não quero que você me responda, eu quero que você se autoavalie. A nossa vida é uma faculdade, é um tempo de escolhas. É um tempo que você vai começar a melhorar essas coisas e fazer as escolhas certas. A nossa função aqui é te apontar. Nós estamos te apontando para o caminho. A sua função é escolher. Como a Érica pregou hoje. E Jesus um dia vai chegar e vai dizer, encontrarei fé na terra? Será que ele vai encontrar fé no teu coração? Porque toda palavra, ela tem um propósito de ser uma semente, produzir um efeito. Mas esse efeito que ela vai produzir, vai ser abafado, apagado por você? Ou você vai deixar isso florescer? Irmão, eu compartilhei na sexta-feira que Deus me deu um desafio para esse ano. E eu sou um pouco cagão para essas coisas. Eu estou trabalhando meu coração, eu estava ali sentado atrás, agora pensando nisso. Para você ter noção o tanto que isso tem mexido comigo. Eu estava ali atrás pensando nisso. Não, essa semana eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. Porque tal, quando eu chegar naquele dia, a mente andando. Pastor, você não estava prestando atenção no que ela estava falando? Não, eu estava sim. Mas Deus, ele está ministrando no meu coração isso de uma forma tão forte, que isso tem me incomodado. Quando eu paro, eu começo a lembrar disso. Porque Deus tem pressa na nossa vida. Deus tem pressa. E quando você para e pensa, lá em 2 Samuel, eu queria que você abrisse comigo, 2 Samuel,
Um texto bem conhecido. Segunda Samuel 24:18. Olha que interessante esse texto. Naquele mesmo dia veio Gade a Davi e lhe disse: sobe e levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Subiu Davi conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. Olhou Araúna e vendo que vinha para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra. Esse homem entendia que Davi era rei? Sim ou não, irmãos? Entendia o que era autoridade? Sim ou não? Agora Davi era rei, e olha a resposta de Davi, não a conduta desse homem, porque a conduta desse homem era correta. Ele estava diante de um rei. Amém, irmãos? Aleluia. Disse Araúna a Davi, 21, né? Perguntou Araúna: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar-te esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que esta praga cesse de sobre o povo. Então Davi ia fazer uma adoração para que se cessasse uma praga, um tormento, um levante. Está entendendo? Davi iria reconhecer a grandeza de Deus, porque quando ele pecou, ele não reconheceu quem Deus era. Está entendendo? Ele pecou contra Deus. Como ele vai consertar agora? Reconhecendo quem Deus é. Está entendendo o princípio? Quando eu vou lá e me humilho diante de Deus, eu estou reconhecendo quem Ele é. Amém, irmãos? É um princípio. Não estou falando do externo, porque podemos fazer isso de diversas formas, porque o que vai definir isso é o coração. Amém? Disse Araúna a Davi: tudo, tome e ofereça ao meu rei, Senhor, o que lhe bem lhe parecer. Aqui estão os bois para o holocausto, os trilhos e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei Araúna, oferece ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Poxa, esse homem honrou o rei dele, sim ou não? Fez algo de errado? Não. Honrou o rei dele, honrou o Senhor dele. Mas preste atenção, de um homem de visão, qual foi a postura de Davi? Porque nós estamos falando de dois homens que entenderam o que é honra. Tanto esse homem que estava recebendo Davi, como Davi. Amém? O rei, porém, respondeu a Araúna: não antes quero comprá-la pelo preço devido. Não barganhou. Irmão, se eu for comprar o óleo para fazer o óleo de unção, eu não pego o mais barato, porque eu não vou barganhar. Eu estou comprando para Deus. Ainda que eu compre algo usado, eu vou comprar o meu melhor. Você está entendendo? Porque é coração. Deus sabe se você está ali barganhando. Você está entendendo? Se você está fazendo algo para Deus, faça para Deus. E Davi chega aqui com essa postura. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe. Diga, eu não oferecerei algo a Deus que não me custe. Preste atenção, não estou falando de dinheiro. O que eu estou falando é algo que você não tem consciência que tem valor. Você vende o teu tempo por dinheiro. Teu tempo tem valor.
Você vende o teu dom, às vezes por dinheiro. O teu dom tem valor. A sabedoria que você tem, ela pode ser vendida. E você pode ofertar a Deus. Então, se você entender que aquilo que você está trabalhando, ofertando, tem valor, você vai conseguir ir diante de Deus com o coração correto. Assim como se você chegar diante de Deus com algo que não te custe, você vai temer. Entende? Por quê? Porque você está diante do Rei. Quem está entendendo? Então você não chega diante do Rei. Ah, Deus, pá. Como Araúna chegou? Prostrando com o rosto em terra. Ou seja, reconhecendo que ele era o Rei. Então quando nós chegamos diante de Deus, o nosso coração tem que ser um altar. Ele tem que referenciar a Deus. Ele tem que honrar a Deus. As suas palavras têm que ser policiadas. E eu não estou dizendo para você orar bonito para quem ouve, mas para quem ouve e te vê no secreto. Porque Ele sonda as intenções. Irmãos, quantas vezes eu estou, às vezes, em algum lugar, louvando, com a mão levantada, e eu ouço aquele dardo. Estão olhando para você e vendo como você adora bonito. Entende? Porque o diabo brinca disso. Porque você tem duas escolhas: lavar o coração e continuar adorando, ou parar, porque de fato você está preocupado com o que os outros pensam. E assim, se você estiver convicto do que você está fazendo, você jamais vai parar. Se você duvidar, é porque talvez você queira ser visto. Entende? O diabo, ele traz dúvidas o tempo todo no nosso coração. Eu já passei por isso várias vezes. Várias vezes. Orando, pregando, falando. Por quê? Porque ele fica testando a nossa identidade. O tempo todo. Então você ignora ele. E você vai continuar fazendo porque é para o Senhor. E não importa. Não importa. Faça para o Senhor. Amém? Esse texto é muito lindo. Ele faz um sacrifício. Se você for olhar o texto de Salomão, um homem mais sábio de todos os tempos, ele começa o seu reino com a maior oferta de todos os tempos, para o maior rei. A sabedoria de Salomão não veio à toa. Não foi simplesmente, não. Primeiro, o seu pai dirigiu uma palavra para ele e disse para ele: honra o Deus, o único Deus. E ele recebeu aquela palavra. Pode procurar, está lá. Você vê Davi dando esse conselho para ele, ele recebendo o conselho. E como se honra a Deus? Diga: sacrificando. E sacrifício, irmão, não é você ficar se matando, não é isso. Isso é tolice. Sacrifício é você colocar Deus em primeiro lugar. Se Deus mandar você dar, você dá. Se Deus mandar você parar, você para. Se Deus mandar você ficar calado, você fica. Isso é sacrifício. Sim ou não? Pregamos na sexta-feira que quem refreia a língua é perfeito. Irmão, para alguns, refrear a língua é um holocausto. Sim ou não? Entenda, irmão. Né? Para os gordinhos ficar sem comer é quase o sacrifício de Salomão. Né? Mas por que eu estou dizendo isso para você? Para você entender que Deus, ele vai sondar o seu coração. Por que os de madrugada me buscam e me encontram? Meu irmão, porque em regra todo mundo está dormindo à noite e 3 horas da manhã é o melhor do sono. O melhor do sono. E você está dando o seu melhor para Deus.
Sim ou não? Pastor, é maravilhoso. Não é nada, irmão, mentira. É uma briga terrível. Mas quando você cai no chão, assim, dobra o joelho, você fala assim, para ti, Senhor. Ah, só por ti, porque por mim mesmo estava lá, ó, quentinho, bonzinho. Está entendendo? Mas parece que a gente tem que, às vezes, ser esmagado, humilhado, para poder reconhecer. Precisamos, irmão. A Érica hoje falou a respeito dos corações. A gente tem que estar entregando o nosso coração para Deus e pedindo para Ele revelar quem Ele é. Entregar a Ele e dizer assim, Deus, eu não quero ter com a formiga, Senhor, eu não quero ser preguiçoso, eu não quero ser acomodado. Senhor, eu não quero estar só no meu conforto. Eu vejo as pessoas reclamando, irmãos, da vida. Eu me sinto um abastardo, um felizardo. Porque minha referência é quando eu olho para o africano, que não tem o que comer, que não tem água canalizada, que às vezes não tem um meio de transporte. Eu gosto muito de ver esses filmes de lição de vida, porque me fazem trazer um nível de gratidão no meu coração. Sabe? Aquele filme, o menino que inventou o vento, né? Que descobriu o vento. Você vê ali o pai dele chorando por causa de uma bicicleta. Eles juntando lixo. Sabe? Tudo com muita falta. E você vai ali, pá, abre a torneira. E às vezes deixa aberta. Não é assim? E a nossa vida tem sido assim. Na sexta-feira nós falamos que para quem está saciado, até o mel é amargo. Porque está satisfeito, está empanizado. Ó, cheio. E esse ano eu queria que a gente pensasse em algumas coisas a respeito disso. Lá em Mateus capítulo 5, verso 20, não precisa abrir. Lá diz que a nossa justiça, diga minha, tem que exceder, diga, ser maior do que a dos fariseus. Os fariseus eram os homens mais apegados à lei da época. Cumpriam todos os pré-requisitos da lei. O apóstolo Paulo dizia, sou fariseu dos fariseus. E o que esse texto tem a ver? Às vezes as pessoas falam assim, ai pastor, você não prega dízimo, você não prega não sei o que. Meu irmão, eu dei foi minha vida para ele. Eu não dei 10%. E eu me recuso a ensinar para as pessoas um limite. Porque Jesus olhou a viúva dando as moedinhas e ele se alegrou. Ele se alegrou. Ele se alegrou. O que vai mensurar é o teu coração. Tanta oferta, tanta oração. Eu dei um livro, eu dei esse livro para você, não foi, irmã Rosa? Eu gosto desse livro porque ele fala sobre um cara que estava fazendo um jejum, batendo os recordes dos recordes dos recordes, e de repente Deus fala para ele assim, só quer bater mais um recorde, não é para mim. Você tem noção? Eles dizem que eles estão lá num momento de adoração e tal, de repente começa a vir uma tristeza segundo Deus. Deus começa a botar o dedo na cara deles e dizer assim, vocês não me amam, vocês não têm me buscado. E ele diz que excedeu um espírito, uma justiça própria, e disse, o quê? Nunca li a Bíblia tanto, nunca jejuei tanto. Está entendendo? Estou lendo mais do que nunca li na vida.
E aí Deus diz para ele: quantas vezes você só fez isso para bater a meta? Não era para estar comigo. Hã? Você percebe que não é o quanto, mas é como se faz? Mas o como tem que ser real, tem que ser verdadeiro. E eu queria terminar essa palavra em Malaquias, capítulo 1. Pensa o tanto que eu tenho vontade de pregar sobre Malaquias e Deus não deixa. Mas vou dar uma palhinha. Já tentei pregar umas 10 vezes, irmão, Malaquias. E Deus sempre troca o texto. Malaquias capítulo 1. Um oráculo. A palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos amastes? Você tem noção do que é você chegar para Deus e duvidar do amor dele? Hã? Que isso, irmão? Vai dizer que você nunca fez isso? Hã? Fala a verdade. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó, diz o Senhor? Todavia eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão e eu o destruirei. Edom será chamada terra de impiedade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Diga: misericórdia. Imagina Deus irado com um povo para sempre. Sabe o que é interessante? Deus cita aqui 2 irmãos. Um que merecia a herança e outro que não merecia. Deus amou o que não merecia. Está entendendo? Isso demonstra graça. Os vossos olhos o verão e direis: o Senhor é engrandecido, ainda além dos termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Eita, diga misericórdia. Quem é o pai, irmão? Diga: quem é o pai, irmão? Fala: Deus. Deus é o pai. E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Forte, irmão? Diz o Senhor dos exércitos a vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome. Mas vós perguntais: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor desprezível. Quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, isto não é mal? É ou não é, irmão? Espera aí. Trazendo para os dias de hoje. Se eu posso dar 10 reais, dou 5. É o animal cego, irmão. Sim ou não? Se eu posso dar 2 horas para Deus, dou 1h30 para Netflix e dou meia para Deus, é animal cego, irmão. Está entendendo? Está entendendo? Estou mostrando para vocês, porque as pessoas elas acham que tudo é dinheiro. Não, não é, irmão. Mas nós damos o nosso tempo, que é algo que não volta, que é o maior bem da nossa vida, por dinheiro. Então o dinheiro ele tem que ser algo morto na nossa vida. Ele tem que ser tratado como servo. Quem está entendendo? Irmão, eu oferto dinheiro do meu cheque especial em negativo.
Deus é testemunha disso. E é constante. Porque o dinheiro não é meu Senhor. Pastor, você está falando isso com orgulho? Não, irmão. Isso é quebrando os tronos da nossa vida. É uma constante. Porque na segunda eu vou acordar para vender o meu tempo. Quem está entendendo? Então isso é uma constante na nossa vida. As pessoas querem ter ideia para ganhar isso aqui, ó. Elas não querem ter ideia para ganhar vidas. A minha revolta quando eu mandei um áudio para o Caio esses dias foi que eu perdi 1 hora assistindo um vídeo com o coração aberto, irmão. E só falava de curso. E eu estava com o coração aberto, irmão. Mas eu falei assim, cara, não dá. Eu estou tentando não julgar, cara, mas é difícil. A cada 5 minutos fala, vai mudar a tua vida se tu fizer o curso. Tu vai prosperar se tu fizer o curso. Como é que alguém vive se não fizer o curso? É quando passa aqueles carros na rua que vendendo aquelas ervas, aquelas coisas, sabe? E cura dor nas costas, dor no pé, dor na cabeça, dor na coluna, dor em tudo, né? Não tem um carro que passa assim? Eu sempre brinco, nossa, tinha que chamar de Jesus. Porque esse remédio aí não tem outro não, é Jesus. Que cura tudo. Está entendendo? Mas qual é o problema de você fazer isso? Irmão, monetariamente, nenhum. Nenhum. Sim ou não? Monetariamente nenhum. Jesus não foi lá e quebrou os bens lá no tabernáculo, no templo, porque vendiam. Não se engana. Na lei tinha previsão para se vender. Jesus foi e fez isso, por quê? Porque era melhor eu comprar um do que eu cuidar 6, 7, 8 meses, com zelo, com carinho, com honra. Está entendendo? E essa atitude desonrava a Deus. Relacionamento, irmão. A Érica falou isso hoje. Eu fico com o fone praticamente o dia todo, irmãos. Parece o cara da Bolsa de Valores. Mas é uma maneira de eu tentar o tempo todo ouvindo alguma coisa. Pastor, eu não dou conta. Ah, você acha que você é único? Quantas mil vezes eu tenho que voltar? Quantas mil vezes eu tenho que ouvir de novo? Quantas mil vezes eu tenho que dar pause para dar atenção para outra coisa e depois dizer onde eu estava mesmo? Está entendendo? Mas a gente tem que criar mecanismos de trazer Deus para isso, para a nossa vida. Por isso que nessa igreja eu não falo de oferta. Muito difícil. Se eu tiver uma direção de Deus, eu vou falar. Sabe por quê? Porque a oferta sufocada traz juízo para a tua vida. Pode até alimentar a barriga de alguém, mas não cheira suave as narinas de Deus. Sabe por que tem pessoas que querem saber o que é feito com a oferta da igreja? Porque são avarentas. Eu já ofertei na vida de pessoas que estavam me manipulando. Porque eu sabia que era um homem de Deus e estava sofrendo. Ou você acha que só você sofre? Você acha que uma pessoa só porque ela é de Deus, ela não pode estar em conflito de alma com medo de faltar? Sim ou não, irmãos? E não foi só uma vez não, foram várias. Eu trabalho o meu autocontrole e digo, não fica com raiva, não fica com raiva. Deixa a manipulação para lá, para e pensa na atitude. Pensa no motivo. Está entendendo? Porque a gente enxerga as coisas.
Sim ou não, irmãos? Mas o fim de todas as coisas é que importa. Quando eu olho para essas pessoas, eu falo, é um príncipe do Senhor e está sofrendo. Teve um dia que um irmão pediu para mim dinheiro. Pediu não. Ele disse, Jonathan, eu não tenho. Cara, pensa num dia que eu não tinha nada. Meu cheque especial estava com... Eu tenho 6 mil de cheque especial. Estava com 5.985 negativo. Me deu uma vontade de chorar. Porque eu falei assim, cara, eu queria ter hoje. E hoje eu não tenho. E eu falei, cara, eu vou ver aqui. Eu saí catando, porque eu tenho um monte de cartão. 7 numa conta, 8 noutra conta, 10 noutra conta, 50 numa conta. E consegui juntar R$200 e mandei para ele. Ele, ai, obrigado, eu vou fazer uma feira. Eu dei o que eu tinha? Era o que eu tinha, irmão? Ou era o dinheiro do banco? Era o dinheiro do banco. Voltando para casa, caiu uma oferta na minha conta. Eu sabia que ia cair a oferta na minha conta? Isso já faz uns 5 meses, irmão. Eu não gosto de contar essas coisas. Eu estou contando para você entender que o que eu prego eu vivo. Mas eu vivo isso, não é para você. Porque o meu desespero, naquele momento, era ter. Porque aquele cara estava sofrendo. E ele não ligou para mim para dizer assim, me ajuda. Ele ligou para mim e dizer, cara, eu não sei o que fazer. Me desculpa te contar isso. E eu conheço a índole dele. Ele estava desabafando. E eu chorei com ele nesse sentido. Falei, não faz sentido. Não faz sentido. Está entendendo? Eu ia chegar em casa e tinha carne no freezer, irmão. Ele não tinha o que dar para o filho dele. E eu estou falando de um homem de Deus. Faz sentido, irmão? Você vê isso endurecer o coração? Agora eu pergunto para você. Isso que eu fiz para ele foi uma oferta ou foi uma ajuda? Diga, ajuda. Tem diferença, irmão. Mas a partir disso eu tomei uma decisão. Todos os meses eu faço uma oferta para ele. Agora é oferta. Agora eu não sei se ele está precisando ou não está. Eu decidi. Entendeu a diferença, irmão? Ajuda tem recompensa de ajuda. Oferta é para Deus. E quando você dá para Deus, diga, é para Deus. Acabou, irmão. Ela tem que cheirar suave nas narinas de Deus. Está entendendo? E é assim, irmãos. E por que eu compartilhei essa palavra para vocês? Porque eu creio que Deus quer elevar o nível de consciência de vocês de honra. Se você honrar mais o seu ministério, o seu trabalho, o seu futuro, a sua casa, os seus planos, uma hora ou outra, a conta vem. Sabe por quê? Porque você vê o texto de Malaquias? Se eu sou pai, cadê minha honra? Uma hora vem a cobrança. Se eu sou Senhor, cadê a honra? Está entendendo? Agora, se eu tenho um coração limpo, irmão, e eu faço isso, isso nunca vai chegar na sua vida. Porque você é sincero. E de novo, estamos falando de valores? Não. De honra. É de honra, irmão. É tempo, é dinheiro, é você amar alguém, é você se calar. Irmão, tem gente que a gente tem que suportar, tem gente que é chata. Tem gente que é chata, irmão. E você diz, Deus, por amor a ti. Sim ou não? Não, irmão, a gente, é a vida da gente.
por amor a ti, Senhor. Tem hora, irmão, que você está ali cansado e você está ali. Sabe, tem umas pessoas que às vezes elas chegam, quando você está querendo ir embora do lugar, elas sentam e começam a conversar contigo e fica. Aí tu, cara do céu, teve todo esse tempo para falar comigo. Tinha que ser agora. E você segura por amor àquela pessoa. Está entendendo? E eu não estou falando isso para você, irmão, jamais eu quero que você não fale comigo. Jamais, eu estou falando diante de Deus isso. Coração limpo para isso. Porque se eu estiver muito cansado, eu vou sentar e dizer, irmão, estou cansado, mas estou aqui. Porque uma coisa que eu tenho com Deus, é que o tempo que eu dei para Ele é dele. E eu só saio daqui a hora que acabar. Que tiver encerrado. Porque é dele. Você está entendendo? Então, eu queria que a gente orasse nesse momento e apresentasse a nossa vida, fizesse uma reflexão. Porque esse texto que eu falei, se a nossa justiça não excedesse a dos fariseus, diz que se a gente não tiver essa justiça elevada nesse nível, a gente não herdará o reino do céu. A gente sabe que a justiça de Cristo, ela eleva a dos fariseus. Sim ou não, irmãos? Nós estamos apoiados nela, sim ou não? Sim ou não? Pronto. Mas a minha conduta tem que ser igual a de Cristo. E ele disse, negue-se a si mesmo, morra. Entendeu? É para morrer. Agora, ele é que vai te matar, irmão. Daquilo que você vai dando para ele. Amém? Você vai dando, e ele vai te matando. Porque assim, irmãos, uma coisa que eu aprendi uma vez orando para uma pessoa, que tinha muito demônio. E eu questionei Deus, por que Deus não libertava ela de uma vez? Deus falou para mim, se eu tirar todos de uma vez, ela não vai saber nem quem ela é. Porque ela está tão acostumada com algumas coisas, que ela vai ficar perdida. E qual é a diferença dela de nós? Que temos uma construção de alma, de cultura, de família, de vivência, de experiência. Não é assim? E Deus ele vai trabalhando o nosso coração, transformando, nos convencendo. Que amor, hein, irmão? Que paciência que Deus tem conosco, né? Mas às vezes nós somos tardios. Não seja tardio. Amém? Porque tardio incomoda a Deus. Tá bom? Essa noite eu estou trazendo juízo para a vida de vocês. Porque quando eu trago uma palavra, eu trago juízo. E juízo pode ser bom ou pode ser ruim. Depende de como você coopera com ela. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor, pelas vezes, ó Pai, que eu não te honrei. Pelos momentos, ó Deus, que eu coloquei o Senhor em segundo lugar, em terceiro, em quarto, talvez até em último, Senhor. Meu Deus, como às vezes é difícil, Senhor, clamar a tua face, dobrar o joelho, reconhecer, como às vezes é difícil, Senhor, não dar desculpa. Porque às vezes nós temos a síndrome de Adão e de Eva, Senhor. Estamos o tempo todo justificando a nossa má conduta. Mas sabe, Senhor, os príncipes do Senhor de fato eram prontos em obedecer. Eram homens que entendiam a respeito de honra. Os homens que te surpreenderam foi como aquele centurião, Senhor. Eu entendo de autoridade, pode falar. Nós precisamos fazer como esses homens, Senhor. Debaixo da tua palavra vou lançar a rede. Precisamos, ó Deus, entender, honrar, Senhor, esse ministério, honrar, Senhor, o ministro dessa igreja, honrar o tempo deste lugar, honrar, Senhor, o momento que nós entregamos para Deus, honrar aquilo que está sendo entregue no nosso coração, Senhor. Sabendo, Senhor, que vem de ti do teu coração, entendendo o tempo, Senhor, não menosprezando o tempo da nossa vida. Por isso, Senhor, eu te peço perdão, Senhor.
Eu sei, Senhor, que quando o Senhor foi se manifestar para Israel, o Senhor disse para aquele povo: se separa. O Senhor quer falar conosco. O Senhor quer falar conosco. E eu tenho convicção que o Senhor quer falar conosco. Por isso o Senhor tem pedido tanto para que nós venhamos a nos separar, de uma forma a te honrar, Senhor. Porque o Senhor quer falar conosco. Ah, Senhor, nós estamos nessa noite decidindo se separar, decidindo, Senhor, entregar os nossos caminhos de verdade, decidindo, Senhor, ofertar, Senhor, algumas coisas a Ti, alimentos, tempo, decidindo ofertar, meu Deus, pensamentos, sofismas. Quebra, Senhor, a estrutura do homem caído, do Adão, Senhor. Dá, Senhor, uma mente de Cristo, uma mente de verdade, com uma conduta igual a de Cristo. Eu amo aquele texto, Pai, de Atos, meu Deus, eu não lembro se é o Atos 13, que diz que escolherei dos filhos de Jessé um homem que fará tudo que eu pedir. Ah, Senhor, que o Senhor possa encontrar um coração assim em nós, que fará tudo o que o Senhor pedir. Ah, Senhor, queremos te conhecer ao ponto de confiar na tua mão, no teu pastoreio, na tua proteção, Senhor. Revela-te a ti, revela-te, Pai, a mais e mais a nós, Senhor. Revela-te, Senhor, a nós. Revela, Senhor, o teu amor. Revela-te a tua igreja. Revela, Pai, as pessoas que forem assistir essa mensagem, que elas possam, meu Deus, sentir o teu toque, sentir o teu amor, sentir a confirmação no Espírito dessa palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos.